Muito bem, uma satisfação muito grande te receber aqui dentro desse treinamento, tá? O grande segredo revelado, sã doutrina, movimento Deep Reconnection. Ronaldo, por que você escolheu esse nome? Primeiramente, ele é um nome único, tá? Não existe nada na internet mundial que seja igual a esse treinamento que agora você está tendo acesso gratuitamente. Todo o treinamento vai ser disponibilizado gratuitamente. Pode ver que eu escolhi um nome bem interessante, tá? O grande segredo revelado, sã doutrina, movimento Deep Reconnection. E por trás tem um diamante aí como símbolo desse treinamento, beleza? Bom, por que o grande segredo revelado? Você vai ver que desde o início da história humana, o Criador dos seres humanos, certo? O Deus Todo-Poderoso, talvez você não acredite, talvez você acredite, e você vai entender o porquê que gerou essa confusão toda. Por que as pessoas estão perdidas, por que uns acreditam, por que outros não acreditam. Nós vamos mergulhar na história. E eu vou disponibilizar isso para você. Eu levei décadas, depois eu vou explicar em maiores detalhes como que eu cheguei nesse conhecimento, tá? E a importância disso para a nossa vida. Porque você vai ver que é muito mais do que uma vida de 70, 80, 100 anos de idade que está em jogo. Então esse conhecimento vai abrir para você algo único que você não encontra por aí. Por isso que eu chamei de o grande segredo revelado. Se prepara, porque é algo único que você não vai encontrar em lugar nenhum. E eu falo com toda a sinceridade do meu coração, certo? Eu não estou ganhando nada com isso financeiramente, posso dizer para você, entendeu? Mas não existe nada que se compare a esse conhecimento. Você não vai encontrar isso na faculdade, você não vai encontrar isso nos teólogos, você não vai encontrar isso no sistema religioso tradicional, você não vai encontrar. Aonde você for. Você fala, ai, mas então você é o único. Não, não sou. Eu sou simplesmente alguém simples que quer compartilhar algo muito valioso para a tua vida, para a vida da tua família, certo? Então o nome eu escolhi justamente para isso, porque quando eu entendi, eu falei, puxa, é um grande segredo que Deus revelou para as pessoas e que foi escondido. E a gente agora está tendo acesso novamente a isso, tá? Por que sã doutrina, Ronaldo? Porque existe algo sagrado num livro sagrado. Claro que você vai entender esse livro, ele tem distorção, mexeram nele, você vai entender como eles mexeram, por que eles mexeram, mas existe algo, mas não conseguiram mexer ao ponto de esconder justamente a forma correta de se adorar o Criador, tá? E nesse treinamento você vai entender de todos os detalhes, ou a maioria dos detalhes, a maioria das objeções relacionadas com essa questão. Existe uma doutrina sagrada. Você pode ver que o O de doutrina eu coloquei como uma impressão digital. Você vai saber isso daqui a pouquinho. Já vou te explicar o porquê disso. Porque eu coloquei esse símbolo da impressão digital aí para acompanhar todo esse treinamento, tá? E depois eu falei sobre movimento Deep Reconnection. Por que, Ronaldo? Movimento Deep Reconnection. Movimento de reconexão profunda. Esse movimento de reconexão profunda não começou agora. Não começou nos dias de Jesus. Ele começou, na realidade, quando o homem se desconectou da fonte criativa. Quando essa maravilha de projeto chamado Raça Humana foi criada, o homem e a mulher, eles tinham um relacionamento direto com o Criador. Eles conversavam, eles ouviam a voz do Criador. Certo? Todos os dias, à tardezinha, eles tinham essa oportunidade. Só que isso era condicional, desde o início. E como eles se desconectaram, o que aconteceu? Eles perderam esse relacionamento. Só que desde aquele momento que eles perderam, o Criador fez meios, e você vai ver, para reconectar toda a humanidade. E ele foi iluminando, ele foi revelando aos poucos esse grande segredo de reconexão, certo? E foi registrando isso para que as pessoas pudessem ter acesso. Daí o nome desse treinamento, desse conjunto de informações que eu tenho a honra e o prazer de compartilhar humildemente com você. Não sou o dono da verdade, mas você vai ver que é algo realmente único para a tua vida. Então, o grande segredo revelado, sã doutrina, movimento Deep Reconnection, ok? Bom, o que você vai ver logo nesse primeiro módulo? Deixa eu mostrar para você, olha que interessante. Esse módulo 1 é um módulo onde eu vou dar as boas-vindas, vou ensinar você sobre como vai ser o processo, a preparação para a Deep Reconnection. Tudo isso nós vamos fazer juntos aqui, acho que vão ser 7, 8 aulinhas rápidas, dinâmicas, para você poder absorver da melhor forma possível esse conteúdo, tá? Nesse primeiro módulo, olha só, são 7 vídeos, na verdade. Ó. Primeiro vídeo, esse vídeo de boas-vindas, que eu quero dizer para você que, para mim, é uma honra poder te receber aqui dentro, tá?
a essência do movimento Deep Reconnection. Eu vou explicar para você qual que é a essência daqui a pouquinho. Vou te explicar também quem que é o Ronaldo, quem que é esse que vos fala. Dá para confiar nesse camarada ou não dá para confiar? Quem sou eu? Por que eu tenho, eu estou fazendo isso, disponibilizando esse tipo de conhecimento, tá? Depois, para quem é e para quem não é esse treinamento, o grande segredo revelado. É importante você entender, certo? Depois, como tirar o maior benefício desse conhecimento? Como você passar por esse treinamento com o espírito correto? Você está entendendo? Muitas pessoas vão começar aqui e já vão simplesmente começar a não falar bem, começar a criticar, enfim, vão usar as lentes que já possuem para poder meter o pau nisso logo de início, certo? Então, a importância de fazer esse treinamento com o espírito correto. Depois, fazer as pazes com a doutrinação. Ronaldo, eu vou ser doutrinado? Você vai ver que você já é doutrinado. Quer você aceite isso, quer não. De uma forma ou de outra, você vai entender o conceito por trás de doutrinação. Porque, na verdade, está relacionado com informação. A informação, todo o nosso corpo, toda a nossa vida depende de informação. Se você pega, por exemplo, hoje, essas IAs da vida aí, todas elas dependem de informação, senão não existe IA. Tudo precisa de informação. O ser humano precisa de informação. Quer você aceite isso, quer não. E nós vamos ver em detalhes sobre isso. Outro ponto, frequência corporal e aprendizado. Você vai ver que o seu estado, ao ingressar nesse treinamento, vai determinar se você vai aprender, vai absorver, se vai fazer bem para você ou não. Porque tem pessoas que vão entrar aqui já com espírito crítico. Esse espírito crítico, a frequência dele é super baixa. Não vai fazer bem para ele, não vai fazer bem para quem vai estar do lado. Ele vai entrar simplesmente para tentar achar coisas negativas, para tentar distorcer. Porque tem gente que, infelizmente, o espírito dele está voltado para isso. Ele não quer aceitar, ele já tem algo bem pautado na cabeça dele, ele não aceita nada de diferente. Porque aqui nós vamos mexer com coisas que vai colocar em xeque todo o sistema religioso mundial. Eu vou abrir o jogo para você. Então aqui são informações muito poderosas, muito sérias e que vão fazer muito barulho, por assim dizer. Tá? Poderá ajudar muito você, como tem me ajudado, minha esposa, as pessoas que a gente agora se conectou, que também já tem esse conhecimento há mais tempo do que nós. Então o movimento Deeper Reconnection, o grande segredo revelado sã doutrina, o movimento Deeper Reconnection, é algo único. E do fundo do coração eu quero que isso realmente faça a diferença na sua vida. Beleza? Bom, vamos lá. Muito bem, uma vez que você já entendeu o significado do nome, né? O grande segredo revelado sã doutrina, o movimento Deeper Reconnection, certo? Agora eu vou continuar, vou passar para você o que você vai ter de modo geral dentro desse treinamento. Eu vou te passar agora a essência do movimento Deeper Reconnection. Movimento que começou quando? Lá nos dias de Jesus? Não, lá no Éden. Tá? No início da história humana. Ah, Ronaldo, mas isso é uma história, é uma fábula. Tudo bem, você vai avaliar aqui nesse treinamento e depois você vai chegar às suas conclusões. Eu vou te mostrar se é fábula ou não. E eu vou apresentar para você dados e informações que vão fazer você ficar de queixo caído. Que o sistema religioso, que o sistema mundial, científico, não quer que as pessoas simplesmente tenham acesso. Então se prepara, porque aqui vai ser algo assim extraordinário, tá? Então qual vai ser a essência desse movimento? Primeiro ponto, olha só que interessante aqui, ó. Você vai aprender, que é o ponto principal desse treinamento, quem é realmente o Criador ou Deus Todo-Poderoso. Qual a sua real identidade? Até nós podemos ler juntos, eu acho. Deixa eu ver se vai ser importante a gente ler junto. Só que eu estou gravando aqui, como é que eu vou fazer? Bom, então não vai dar para a gente ler junto esses textos aqui, gente, tá? Mas enfim, o que eu peço para você? Se você pega uma Bíblia aí do teu lado, você vai ler cada um desses textos aqui, ó, Gênesis capítulo 1, versículo 3, tá? Obviamente depois, o que eu indico? Que você analise todo o contexto. Pra gente, porque assim, texto fora de contexto é pretexto para heresias. Então tem muitas pessoas, eu mesmo, depois eu vou te contar a minha história, eu fazia parte de uma instituição, que eles pegavam textos isolados, que é o que a maioria das denominações acabam fazendo, tá? Para poder confirmar aquilo que eles acreditam, para poder controlar pessoas. Na verdade é isso. Religiosidade está diretamente ligada com controle. Infelizmente, essa é a realidade da coisa. Muitos vão já ficar chocados com isso, com essa afirmação, mas na realidade, no decorrer do treinamento, você vai ver isso. Então, dentro da essência
desse treinamento, o grande segredo revelado, o movimento Deeper Reconnection, você vai ver quem realmente é o Criador, Deus Todo-Poderoso, qual a sua real identidade. Gênesis capítulo 1, versículo 3. Você vai ver que a identidade de Deus foi distorcida. E a maioria das pessoas acredita que sabe e na realidade não sabe. Só isso já vai deixar você chocado. Isso logo no início desse treinamento, tá? Depois, como ele deseja ser adorado. Apocalipse capítulo 4, versículo 11. Você vai ver que é muito interessante isso daqui. Por quê? Porque a maioria das pessoas estão adorando a Deus, certo? Do jeito deles. E não do jeito como ele quer ser adorado. Então, no treinamento, você vai ver que, como ele é o Criador, ele fala, olha, eu sou o Criador, eu tenho um direito. Obviamente, ele não precisava ter criado você nem eu, mas ele decidiu criar. E alguns não querem ou têm dificuldade de aceitar, pô, mas que Deus é esse que quer controlar? Ele não quer te controlar. Mas você foi feito para adoração. Quer você aceite isso, quer não. E aqui você vai ver justamente isso. Poderosíssimos seres que foram criados, eles têm essa consciência e sentem o maior prazer de poder adorar o Criador. Então você vai ver como nós, seres humanos, podemos também adorar a Ele. Outro ponto interessante, que isso aqui choca muito o sistema religioso. Quem é realmente o filho, seu filho, e qual a sua verdadeira identidade? Qual o seu papel no plano de redenção? Isso daqui é muito, muito, muito sério. Porque as pessoas acham que elas sabem quem é Jesus. Sabe? Se você vai ver que isso daqui é uma das coisas mais controversiais que existe dentro do sistema religioso tradicional. Tá? João 3,16. A maioria das pessoas, olha só, acham que conhece a identidade do Cristo. E na verdade eles não conhecem. E você vai ver, puxa, Ronaldo, mas como é que pode e tal? Então todas as referências você vai ter aqui nesse treinamento. Tá? Então se prepara, porque é algo chocante também. Depois, no 4. Porque as religiões têm fracassado em mostrar de forma clara como adorar a Deus. Gente, você vai ver o que aconteceu. Por que as religiões fracassaram desde o início da história humana? Em te ajudar como adorar a Deus. Mateus capítulo 23, versículo 23, que Jesus falou para aqueles fariseus lá na época deles. Que Jesus chamou eles. Isso lá nos dias de Jesus. Então eu posso garantir para você, certo? Que não são caminhos diferentes que levam a Deus ao mesmo lugar. E você vai ver que essa questão de adoração é mais séria do que você imagina. O que as religiões fizeram? Ah, Ronaldo, você vai ser um desigrejado? Você é um desigrejado? Você é um desigrejado? Não, você vai entender tudo isso. Mesmo os desigrejados, a grande maioria deles, certo? Estão desconectados da fonte também. Porque você vai entender que Deus ele tem a forma e ele mostra isso. Isso foi oculto, sim. Agora você vai ter esse segredo revelado. Quinto ponto. Olha que interessante. Aqui, ó. Quinto ponto, conhecimento sobre como Deus quer ser adorado vem sendo passado de geração em geração fora do sistema religioso, tanto oriental como ocidental. E é isso que você vai ter acesso. Pô, mas o conhecimento sobre como adorar a Deus vem sendo passado fora de pessoas que não fizeram parte, inclusive da reforma? Não. Isso vem fora desse sistema religioso, protestante, do catolicismo, enfim, você vai ver. É algo assim muito chocante que você vai aprender. Romanos 11:33, Provérbios capítulo 2, versículo 6. Você vai ver como Deus lida com esse assunto, certo? Nós faremos juntos então uma viagem pelo tempo aqui nesse treinamento, tá? Isso vai ficar tão claro como o sol para cada um de vocês que estão assistindo a esse treinamento. Sexto ponto, como se reconectar, olha só. Como se reconectar se você se sente de alguma forma desconectado de Deus e de si mesmo? Você vai ver que isso aqui é muito importante, essa pergunta. Como se reconectar se você se sente desconectado? Mateus capítulo 11, versículo 28, as palavras clássicas de Jesus. Né? Depois você vai examinar esse versículo, medita nele, certo? E você vai ver que é possível sim, com a ajuda do movimento Deep Reconnection, desse movimento que é iniciado por Deus, tá? Não é pelo Ronaldo, não é por Jesus, não é pelo fulano de tal, pelo ciclano, não. Isso aqui iniciou-se com Deus, esse movimento de reconexão da humanidade. Tá? E é possível sim se reconectar. Você vai se emocionar, você vai chorar, eu chorei. Não é fácil, você vai ver que não é fácil. Eu até me lembrei, né? Tem um versículo que fala que o caminho ele é estreito. E você vai ver que é muito estreito esse caminho. Não é simplesmente, eu aceitei a Cristo, eu estou salvo. Não tem nada a ver com isso, gente. Nada a ver. Levantou lá no dia do culto a mão, no outro dia você é batizado. Não é assim que funciona. E você vai entender isso.
Ai, mas lá nos dias de Jesus, dos apóstolos, 3.000 foram batizados. Tá, quem foi? Por que que foi? Por que que foi rápido? Quem eles eram? Você tem que perguntar, você tem que entender contexto. Então, quando você entende o quadro geral, fica fácil de entender o que aconteceu. E é isso que nós vamos passar aqui. 7º ponto. O que é a sã doutrina? Olha só. E como ela afeta diretamente o seu relacionamento com Deus. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 20, versículo 2. Depois leia esses textos. Não deu pra gente ler aqui, mas leia esses textos aí que você vai ver que é muito interessante. Verá que a coisa mais importante, olha só, que é a coisa mais importante você valorizar a sã doutrina. Você vai ver que muitas pessoas odeiam esse nome sã doutrina. Porque acham que, doutrina, você é doutrinado. Ele não entende isso. Ele tem raiva disso. Porque ele já se decepcionou dentro do ambiente que ele fazia parte, de uma instituição XYZ, que ele é livre, que ele não precisa de nada, que ele... Enfim. Tá? Mas você vai ver que a sã doutrina é algo que te sara. Por isso o nome sã doutrina, isso é mencionado na Bíblia. E é muito, muito legal. Só que totalmente negligenciado pelo sistema religioso mundial, eu falo para você. 8º ponto. Como entender o que acontece com o nosso mundo de verdade? Como montar as peças que faltam para a maioria das pessoas em relação à ciência, história, comunicação e a comunicação que é passado para as massas por meio das mídias. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 21. Tá? Bom, aqui o nosso foco nesse treinamento é reconexão com Deus, a parte espiritual, tá? Mas nós vamos analisar, inclusive, como que a ciência está relacionada. Então existe a pseudociência, que é a que domina o mundo, e a verdadeira ciência. Ronaldo, você é anti-ciência? Não, eu amo a ciência. Você é anti-medicina? Não, eu amo a medicina. Verdadeira. Daqueles que realmente conhecem o corpo, que procuram tratar o corpo de forma global. Não, isso daí eu acho fantástico. Só que isso vem sendo suprimido há dezenas e dezenas de anos pelo sistema mundial. E você vai ver nisso daqui. Inclusive você vai aprender sobre cosmologia bíblica aqui. É algo chocante, vai ser um dos últimos módulos, porque é tão chocante que se eu colocar logo de início, você surta. Então aqui vai ser uma construção de informações. Eu peço que você tenha paciência, não vão ser vídeos curtos, porque é o treinamento mais sério, mais importante diante do que está acontecendo no mundo. As pessoas não têm noção do que está acontecendo. Vou abrir o jogo já para vocês. O nosso líder, o regente de direito desse reino terrestre, chama aqui de reino terrestre, ele está voltando de verdade. E não vai ser daqui a um século. Tá? Por quê? Porque o conhecimento profético, as peças estão todas basicamente colocadas nos seus lugares. O que está acontecendo com Israel hoje, as pessoas não estão tendo noção. Porque existe muita distração hoje no mundo. Celular distrai as pessoas, as mídias sociais, as pessoas perdem muito tempo com muitas loucuras. Entende? Então, se prepara, porque aqui nós vamos falar sobre tudo isso, certo? A mídia, por exemplo, mundial. Então, existem muitos interesses, vocês não têm noção. A maioria não tem noção disso, certo? E, inclusive, muitas informações são encaradas, assim que são expostas, olha, isso é uma teoria de conspiração. Tá? Tudo é colocado como teoria de conspiração. Então, aqui nós vamos mergulhar profundamente, embora nós vamos falar sobre ciência, sobre história, sobre outras coisas, mas o foco, conforme eu falei para você, é justamente direcionar o nosso relacionamento, nossa reconexão com Deus, essa profunda reconexão. Se é isso que você deseja, se prepara, porque aqui você vai ter algo assim extraordinário nesse sentido, ok? E detalhe, tudo isso nós vamos fazer, olha só que interessante, nada de religião ou religiosidade, olha isso daqui, ó. Isso aqui é muito importante você entender. Nada de religião ou religiosidade. E alguns ficam irritados. Aí todo mundo está falando isso agora, olha só, aqui não é religião. Mas já está falando de Deus, então é religião. Não tem nada a ver falar de Deus e religiosidade. Você vai ver que são coisas totalmente diferentes. Tá? Outra coisa, nada de filosofias humanas. Tem muitas pessoas que estão se perdendo por filósofos atuais aí. Não, porque o reino de Deus está dentro de você. Sim, está dentro de você. Então existem fases do reino de Deus. Mas não é só isso. O reino de Deus é algo reino, governo real. Quem que tinha o governo real quando Deus criou o primeiro homem e a primeira mulher? Quem seriam os reis em nível de igualdade? Adão e Eva. Eles tinham direito legal. Eles perderam. Para quem que eles entregaram? Não foi para alguém legal. Por isso que o mundo está esse lixo que a gente está observando.
Só que detalhe, veria aquele que teria o direito legal. Isso é fantástico quando você começa a entender. Então as filosofias humanas não explicam isso. Elas acham, elas colocam, não, porque você consegue, porque é isso, porque é aquilo e tal. E convence, porque tem muita coisa boa. Claro que tem coisa boa, tem princípios bons. Mas sozinho você não vai resolver os assuntos do mundo. Você precisa daquele que tem um direito legal. E aqui no treinamento você vai ver, você vai poder entender isso, as peças, você vai olhar de cima todo o cenário desse propósito, desse grande segredo que foi revelado por Deus. Nada de falsa ciência, você vai ver aqui durante o estudo. A ciência hoje está enganando as pessoas de uma forma assim absurda, a falsa ciência, tá? Porque tem a verdadeira ciência que é espetacular, muito legal. Mas tem a pseudociência, que é a que rege o mundo, infelizmente é assim. Não, mas você está louco, porque olha, tem tantos cientistas. Sim, mas você tem que aprender a pensar. Você vai ver o que é verdadeira ciência, quais são os preceitos de uma verdadeira ciência. E se você realmente quiser raciocinar, porque tem pessoa que não raciocina. Se você começa a mencionar algo que vai de encontro com aquilo que ele acreditou a vida inteira, você é burro. Você já é taxado de burro, de ignorante, disso, daquilo, de sem noção. Então aqui eu quero que você pense. Porque o que eu venho estudando nessas décadas é algo assim que me chocou de uma forma absurda. Em especial nos últimos 3, 4 anos. Essa fase de pandemia me abriu muito, porque daí mergulhei muito em estudos e descobri coisas assim surpreendentes. E é isso que eu quero compartilhar com você. Beleza? Eu poderia resumir isso daqui, essa questão de adoração. Tem um cachorrinho aqui, ó, começou a latir aqui do ladinho. Tá vendo aqui do lado esquerdo? Tem aqui um IDDA. Olha só, e tem uma impressão digital. Lembra que lá em cima eu mostrei para vocês? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Olha só, aqui dentro do logo da Sã Doutrina, pode ver que tem uma impressão digital. Por que, Ronaldo, essa impressão digital? Agora lá embaixo você vai entender o porquê dessa impressão digital. Aqui, ó. IDDA, tá vendo aqui, ó? Eu chamo de, ó, o objetivo do treinamento é apresentar a identidade ou a impressão digital de Deus sobre adoração. É uma impressão digital única de Deus, sobre como adorar a Deus da forma como Ele deseja ser adorado. Um modelo de adoração apresentado de Gênesis a Apocalipse em sua santa palavra. Ou seja, você vai ver que a forma como Deus quer ser adorado forma como se fosse uma impressão digital única. Entende? Quando você entender qual é a impressão digital, acabou. Ó, o poder dessa informação que você vai ter nesse treinamento se resume aqui, ó. Com esse conhecimento, em minutos, você conseguirá analisar qualquer informação religiosa, se é ou não é aceitável a Deus, em minutos. Mas como isso, Ronaldo? Em minutos. E não é porque você é o bonzão, não, porque isso já foi revelado. Só que foi distorcido. Uma vez que você colocar os pés nos seus devidos lugares, as vendas, as escamas vão cair todas. Você vai ver. Então é assim. Você vai ver que é assim. Não é porque eu estou falando, porque o fulano está falando, porque o Beltrano está falando. Porque você vai ver que é assim. Acabou. Então, se prepara, seja muito bem-vindo. Eu espero que esse resumo aqui do que é esse treinamento, né, o grande segredo revelado, Sã Doutrina, movimento Deep Reconnection, entendeu? E que esse conhecimento todo vai te dar a impressão digital de Deus sobre a adoração. E é isso que eu quero que você tenha acesso a esse documento. Porque você vai ver que isso é uma das coisas mais valiosas que um ser humano poderia ter. E as pessoas hoje estão perdidas. Só para você ter uma ideia, esses youtubers da vida, a grande maioria deles, inclusive pessoas já maduras de décadas como pregadores, estão perdidos em relação a justamente isso, a essa impressão digital, em razão das distorções que aconteceram lá no início da história humana. Entendeu? Então, é uma honra te receber aqui. Eu espero do fundo do meu coração que você tire proveito, tá? Ronaldo, mas quem é você? Certo? Quem é o Ronaldo que está passando isso, que vai passar? Você é pastor, você é isso, você é aquilo? No próximo vídeo, que vai ser na próxima aula desse módulo 1, eu vou explicar quem eu sou. Beleza? Em alguns detalhes para você conhecer um pouquinho melhor a minha história. Mas eu espero que nessa apresentação você já tenha aí tido um gostinho dessa viagem profunda que nós vamos fazer juntos. Beleza? Um grande abraço no coração. Na próxima aula a gente se encontra então. Até mais. Tchau, tchau.